Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vasta mansão de Alexander Whitman, um bilionário conhecido tanto por sua colossal fortuna quanto por sua frieza, reinava um silêncio pesado. Sua filha de 5 anos, Emily, nascerá com um grave atraso na fala. Médicos e especialistas haviam declarado que seu progresso seria lento e que ela precisaria de anos de terapia intensiva. Mas para Alexander, que nunca havia tido que suportar a incompetência de ninguém, aquilo parecia um desafio pessoal. Certa manhã, enquanto lia as notícias locais em seu escritório, deparou-se com um breve artigo sobre a coragem de 3 meninos dos bairros mais pobres da cidade. Jack, Liam e Ethan, com idades entre 10 e 12 anos, haviam se voluntariado para ensinar leitura e escrita a crianças carentes, usando métodos lúdicos, porém surpreendentemente eficazes. Uma faísca de curiosidade surgiu na mente de Alexander. E se esses meninos, sem qualquer formação acadêmica formal, pudessem ajudar sua própria filha? Naquela mesma noite, ele os convidou para sua casa. Os meninos, intimidados pelo luxo deslumbrante e pela presença de um homem que parecia poder comprar qualquer coisa, entreolharam-se nervosamente. Mas Emily, vestida com um pequeno vestido azul celeste e com os olhos brilhando de esperança, aproximou-se deles com um sorriso tímido. "Olá, vocês!" Gaguejou, as palavras quase se perdendo antes de ela sair. Os meninos trocaram um olhar e, sem hesitar, começaram a conversar baixinho, a cantar, a inventar brincadeiras para animá-la. Cada sessão se transformava em um pequeno milagre. As paredes frias da casa se enchiam de risos e sons infantis. Alexander, que já tinha visto e possuído tudo, se viu surpreso com algo que nenhuma riqueza poderia comprar. A emoção pura e o laço sincero entre aquelas crianças e sua filha. Mas o que começou como uma simples experiência educacional logo se transformou em algo muito maior. Os 3 meninos, antes desconhecidos e invisíveis em seu bairro pobre, viram suas vidas virarem de cabeça para baixo. A atenção e o reconhecimento de um bilionário abriram portas que eles jamais imaginaram, mas a verdadeira mudança não veio do dinheiro, veio da confiança, do respeito e da capacidade de acreditar em si mesmos. Alexander Whitman estava sentado em seu escritório, com as paredes forradas de pinturas antigas, um copo de uísque na mão. A vida lhe dera tudo, negócios prósperos, iates, jatos particulares. Mas havia um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher, sua filha, Emily. Desde o nascimento ela lutava para falar. Os médicos falavam em atraso na fala, em terapias longas e complexas, mas nada realmente funcionava. Naquela manhã, enquanto navegava pelas notícias locais em seu iPad, Alexander se deparou com um pequeno artigo que lhe chamou a atenção. 3 meninos de um bairro carente haviam conseguido ajudar outras crianças a aprender a falar e ler usando métodos simples, porém eficazes. Eles não tinham formação formal, mas os resultados foram notáveis. "Talvez essas crianças possam ajudar Emily", murmurou Alexander, franzindo a testa. A ideia parecia ridícula, mas algo dentro dele queria tentar. Ele pegou o telefone e chamou os 3 meninos para sua casa. Algumas horas depois, Jack, Liam e Ethan atravessaram o imenso portão de ferro forjado da propriedade Whitman. Vestiam roupas simples, suas mãos tremiam levemente e seus olhos estavam cheios de apreensão. Nunca haviam estado em um lugar tão luxuoso. Emily, sentada num tapete macio com suas bonecas, olhou para cima e sorriu timidamente. Os meninos se aproximaram lentamente. Alexander os observava de braços cruzados, curioso e um pouco cético. "Olá", murmurou Emily, gaguejando suas primeiras palavras do dia. Os meninos trocaram um olhar cúmplice e começaram a falar baixinho, cantando musiquinhas, transformando palavras em brincadeiras. Pela primeira vez em muito tempo, a casa de Whitman ecoou com risos e sons de crianças. Alexander sentiu o coração transbordar de emoção. Ele compreendeu que o que estava acontecendo ali ia muito além das expectativas de uma simples aula de oratória. E esse foi o início de uma aventura que transformaria não só a vida de sua filha, mas também a dos 3 meninos. Nos dias que se seguiram, Jack, Liam e Ethan vinham à casa dos Whitman todas as manhãs. A casa, que antes lhe parecerá fria e intimidadora, começou a se transformar sob a influência do riso e da curiosidade de Emily. As paredes douradas e os lustres cintilantes deixaram de ser apenas símbolos de riqueza e se tornaram o cenário de um pequeno universo onde aprender podia ser divertido. Emily, inicialmente tímida e hesitante, começou a repetir os sons que os meninos lhe ensinavam. Minha, mamãe, ela conseguiu dizer certa manhã, com a voz trêmula, mas clara.
Os meninos trocaram um olhar cúmplice, orgulhosos de seus primeiros sucessos. Alexander, observando de seu escritório com paredes de vidro, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes, orgulho misturado a uma leve inquietação. Cada palavra que Emily pronunciava parecia abrir uma porta invisível em seu coração, uma porta que nenhum contrato ou investimento jamais conseguirá atravessar. Mas as coisas não eram simples. Os meninos, embora entusiasmados, ainda eram crianças. Tinham seus próprios medos e dúvidas. Jack, o mais velho, vivia preocupado por não ser bom o suficiente. Liam, curioso e inventivo, tinha medo de incomodar Emily. Ethan, mais reservado, se perguntava se a riqueza que via ao seu redor era real ou apenas uma miragem. Certa tarde, enquanto brincavam de rimas para incentivar Emily a falar, uma palavra desajeitada escapou da boca da menina. Papai. Papai? Alexander sentiu a respiração falhar. Aproximou-se lentamente e pela primeira vez colocou a mão no ombro de Emily. Sim, querida, sou eu, o papai, disse ele, com uma voz estranhamente gentil. Emily caiu na gargalhada, estendendo as mãos para os meninos. Naquele exato momento, Alexander compreendeu que aquelas simples palavras valiam mais do que todas as riquezas do mundo. Os três garotos, maravilhados com a reação do bilionário, perceberam que haviam acabado de cruzar um limiar inesperado. Sua missão não era mais simplesmente ensinar Emily a falar. Agora eles tinham o poder de abrir um mundo completamente novo, não apenas para ela, mas também para si mesmos. Com o passar das semanas, Emily ganhou confiança. Suas palavras, inicialmente hesitantes, tornaram-se mais fluentes. Ela começou a fazer perguntas sobre o mundo ao seu redor, sobre as estrelas, os animais e até mesmo sobre a vida dos próprios meninos. Jack, Liam e Ethan, que inicialmente se sentiram intimidados pela riqueza de Alexander, descobriram uma verdade surpreendente. O bilionário não era apenas distante e severo, mas também profundamente preocupado com o bem-estar da filha. Cada sorriso de Emily parecia amolecer um pouco mais o coração dele. Certa tarde, enquanto o sol entrava pelas grandes janelas panorâmicas, Emily perguntou timidamente. Jack, Liam, Ethan, vocês, onde moram? Os meninos trocaram um olhar rápido. Seus bairros pobres não eram lugares dos quais se orgulhavam. Mas, diante da curiosidade genuína de Emily, decidiram compartilhar um pouco de suas vidas. Nós moramos ali, nas ruas perto do parque antigo, respondeu Jack em voz baixa. Às vezes é difícil, mas nós nos ajudamos mutuamente. Emily franziu a testa sem entender completamente, mas sentindo uma compaixão que nenhuma aula poderia ter lhe ensinado. Alexander, que ouvirá em silêncio, sentiu um nó na garganta. Ele passará anos ignorando a realidade daqueles que não tinham recursos, mas naquele exato momento, compreendeu a importância da solidariedade e da empatia. Para os meninos, esse relacionamento com Emily também foi uma revelação. Eles perceberam que tinham valor e que sua inteligência, paciência e criatividade podiam realmente mudar a vida de alguém. E mesmo que o mundo de Alexander às vezes parecesse intimidador, eles sentiram que finalmente eram vistos e respeitados. Essa amizade inesperada tornou-se o fio condutor de cada dia. Emily, antes presa ao silêncio, floresceu graças à paciência e às brincadeiras criativas dos meninos. Jack, Liam e Ethan, por sua vez, começaram a acreditar que podiam ser mais do que o ambiente em que viviam jamais lhes permitirá imaginar. Mas nem tudo estava perfeito. Alexander, embora comovido, manteve-se um homem de controle. Observava cada sessão atentamente, por vezes com ceticismo, e questionava-se se os métodos utilizados por essas crianças poderiam realmente fazer uma diferença duradoura. E à sombra dessa casa luxuosa, um segredo aguardava para destruir tudo o que eles pensavam saber sobre si mesmos e sobre a vida. Certa manhã, Emily estava sentada no tapete da sala com os meninos ao seu redor, como de costume. Hoje Jack havia preparado um pequeno exercício, inventar uma história usando palavras simples, que todos deveriam repetir em voz alta. Emily ouvia atentamente com os olhos brilhando, mas permanecia em silêncio. Alexander, observando de seu escritório, começava a perder a paciência. Estava acostumado com tudo acontecendo rapidamente, e seu ceticismo ressurgia. Emily, tente dizer apenas uma frase, ordenou ele gentilmente, mas com firmeza, sua voz revelando uma preocupação que ele jamais admitiria. A garota respirou fundo. Os garotos se inclinaram para a frente, encorajados por seu olhar determinado. Eu gosto de brincar. Com você, ela gaguejou, as palavras saindo com dificuldade, mas com clareza. Um silêncio repleto de admiração tomou conta da sala. Jack, Liam e Ethan trocaram olhares emocionados, incapazes de esconder a alegria.
Alexander, porém, sentiu o coração apertar de uma forma que nunca havia experimentado. Seus olhos se encheram de lágrimas, a palavra amor ressoou como uma promessa e um lembrete de que o dinheiro não compra tudo. Para Emily foi um ponto de virada. Ela havia pronunciado sua primeira frase completa e sua confiança crescia a cada palavra. Os meninos, por sua vez, perceberam que sua paciência e seu método simples, porém sincero, haviam produzido um verdadeiro milagre. Mais tarde naquele dia, Alexander reuniu os meninos em seu escritório. Pela primeira vez, falou com eles como se fossem seus iguais, e não apenas professores improvisados. Você fez mais pela minha filha do que todos os especialistas que consultei, disse ele suavemente. Quero que saiba que reconheço o seu valor. O que você faz aqui é raro e precioso. Os rapazes, comovidos, não sabiam o que dizer. Vinham de 3 mundos diferentes, mas naquele exato momento, um laço invisível os uniu. Compreenderam que não só tinham ajudado Emily, como também tinham mudado a vida de um homem que acreditava possuir tudo, exceto amor e verdadeira alegria. No entanto, um novo sentimento começava a criar raízes nos meninos, o medo do futuro. Conseguiriam continuar vindo até aqui? O que seria deles quando essa aventura chegasse ao fim? As respostas eram incertas, mas por ora, o milagre existia, e isso bastava para enchê-los de orgulho e esperança. O progresso de Emily era evidente. Suas frases estavam ficando mais longas, suas palavras mais claras, e seu riso preenchia a casa grande como um raio de sol. Mas com esse sucesso veio um novo desafio. Alexander, embora orgulhoso, havia planejado um teste. Ele queria saber se os meninos realmente conseguiriam apoiar Emily diante de um obstáculo mais complexo. Certa manhã, ele levou Emily e os meninos para a imensa biblioteca, repleta de livros antigos e enciclopédias. Hoje, anunciou ele com firmeza, quero que vocês a ensinem a contar uma história completa, do começo ao fim. Sem palavras isoladas, sem frases fragmentadas. Uma história de verdade. Emily piscou, um pouco intimidada. Jack, Liam e Ethan trocaram olhares preocupados. Sabiam que era um grande desafio para uma criança de 5 anos. Mas sorriram, determinados a não desistir. Eles começaram devagar. Jack inventou um personagem, um gatinho chamado Oliver. Liam inventou uma aventura. Oliver queria encontrar seu amigo perdido. Ethan acrescentou detalhes sobre os lugares e as emoções. Emily ouvia atentamente, às vezes repetindo palavras, mas ainda hesitante em formar frases longas. Alexander, sentado atrás de sua mesa, observava cada palavra com ceticismo. Será que ela realmente consegue? Perguntava-se. Os meninos, porém, recusaram-se a ceder à pressão. Encorajaram Emily, inventaram jogos para estimular sua memória e transformaram a tarefa em uma aventura divertida, em vez de um exercício assustador. Após 1 hora de trabalho árduo e risadas, Emily respirou fundo e começou. Oliver, o gato, estava procurando seu amigo no grande jardim. Ele estava triste, mas ele encontrou uma borboleta e ele sorriu. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, e então explodiu em alegria. Os meninos pularam de felicidade. Emily riu de coração e Alexander sentiu seu coração se derreter completamente. Era mais do que apenas progresso. Era uma vitória emocional que provava que amor, paciência e criatividade podiam superar todos os métodos convencionais. Esse sucesso não apenas consolidou a confiança de Emily, como também fortaleceu o vínculo entre os meninos e o bilionário. Alexander passou a vê-los não como ajudantes temporários, mas como amigos valiosos e quase como membros da família. No entanto, à sombra desse sucesso persistia uma preocupação. Será que a influência de Alexander realmente perduraria na vida dos meninos? Seu mundo humilde, repleto de desafios e duras realidades, não desapareceria simplesmente porque eles haviam encontrado um milagre em uma casa luxuosa. As semanas se passaram e o progresso de Emily continuou a surpreender a todos. Ela já formava frases completas e até começava a contar suas próprias historinhas. Jack, Liam e Ethan comemoravam cada conquista, mas o mundo exterior não havia desaparecido. De volta ao bairro, a realidade bateu forte. Contas, brigas familiares e responsabilidades diárias os lembravam de que estavam longe do mundo seguro e acolhedor do lar dos Whitman. Jack precisava cuidar do irmãozinho doente, Liam se viu obrigado a trabalhar depois da escola para ajudar a família, e Ethan enfrentava um problema com uma gangue local que queria extorquir dinheiro dele. Seus pensamentos estavam constantemente divididos entre as obrigações em casa e o dever que sentiam para com Emily. Como podemos continuar a ajudá-la se nossas próprias vidas estão um caos? Murmurou Jack certa noite, sentado na calçada perto do prédio dilapidado onde moravam.
No entanto, cada um deles sentia uma profunda conexão com Emily e uma responsabilidade que jamais haviam imaginado. Ela contava com eles, e eles haviam descoberto dentro de si uma força que desconheciam. Essa missão se tornará mais do que apenas uma ferramenta de comunicação. Era uma lição de coragem, paciência e perseverança. Certo dia, Alexander chamou os meninos para casa para uma reunião particular. Eu sei que a vida de vocês não é fácil, disse ele com um tom sério, mas empático. Mas quero que saibam de uma coisa: o que vocês estão fazendo por Emily não é apenas um trabalho. Vocês estão dando a ela a chance de prosperar, e por isso, serei eternamente grato. Os rapazes trocaram um olhar. Alexander acabará de lhes dar algo que o dinheiro não podia comprar: o reconhecimento e o respeito de um homem que sempre consideraram inatingível. Esse gesto os inspirou a perseverar, apesar das dificuldades. Mas o caminho pela frente ainda estaria repleto de obstáculos. O mundo real os aguardava, pronto para testar sua lealdade, coragem e determinação. E à medida que Emily progredia, os meninos perceberam que sua própria transformação estava apenas começando. Certa tarde, enquanto Emily brincava no jardim com Jack, Liam e Ethan, um telefonema interrompeu abruptamente a paz da casa dos Whitman. Alexander atendeu, com o rosto imediatamente endurecido. Os meninos o observaram ansiosamente. Emily, sua segurança, eu preciso ir, disse Alexander gravemente após desligar o telefone. Os meninos trocaram um olhar preocupado. Algo sério acabará de acontecer. Poucos minutos depois, a situação ficou clara. Um pequeno incêndio havia começado na cozinha. Felizmente, ninguém se feriu, mas o alarme assustou Emily. Ela se refugiou nos braços dos meninos, tremendo e em silêncio. As palavras que havia aprendido a dizer pareciam ter desaparecido diante do medo. Alexander, geralmente impassível, sentiu uma nova onda de pânico o invadir. Fiquem com ela, gritou para os meninos. Jack pegou Emily nos braços, Liam acendeu a luz para acalmá-la e Ethan murmurou canções suaves para distraí-la. A paciência e o método que haviam usado para ensiná-la a falar agora estavam sendo transformados em uma ferramenta para acalmar seu medo. Após alguns minutos, Emily começou a respirar com mais calma. Suas mãos se fecharam em torno das de Jack e ela finalmente sussurrou: Papai, papai. Alexander sentiu uma onda de emoção o invadir. A palavra que ele ouvia todos os dias agora nunca havia sido tão poderosa. Aquele momento foi uma revelação para os meninos. Eles entenderam que seu papel ia além de ensinar a falar. Eles haviam se tornado protetores, figuras reconfortantes em um mundo por vezes perigoso, e Alexander, apesar de sua imensa riqueza, precisava deles tanto quanto Emily. Essa aprovação compartilhada os aproximou ainda mais. Emily recuperou a voz, mas mais importante, cada um percebeu que a verdadeira coragem não se mede por dinheiro ou poder, mas pela capacidade de manter a calma e proteger aqueles que amamos nos momentos mais críticos. No entanto, esse incidente fez Alexander refletir sobre algo crucial. O mundo exterior, imprevisível e muitas vezes cruel, continuaria a testar sua família e seus filhos. Ele precisava encontrar uma maneira de garantir não apenas a vida de Emily, mas também de criar um futuro estável para Jack, Liam e Ethan, que agora ocupavam um lugar especial em seu coração. Após o incêndio, Alexander percebeu que sua responsabilidade ia muito além de Emily. Aqueles 3 meninos haviam mudado a vida de sua filha e, consequentemente, a sua própria. Ele decidiu que era hora de agir para lhes dar um futuro melhor. Certa manhã ele chamou Jack, Liam e Ethan ao seu escritório, cada um sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Vocês fizeram um trabalho incrível com a Emily, começou ele. Mas eu sei que suas vidas fora da prisão são difíceis. Quero dar a vocês uma chance de mudar isso. Os olhos dos meninos se arregalaram. Alexander estava oferecendo a eles não apenas apoio acadêmico intensivo, mas também bolsas de estudo para frequentar a melhor escola da cidade, aulas de música e teatro e até mesmo mentoria para desenvolver seus talentos únicos. Jack, o mais pragmático, murmurou: Mas, por que você faria isso por nós? Alexander sorriu, um pouco sem jeito. Porque você me mostrou algo que o dinheiro não pode comprar: dedicação, paciência e um coração puro. Você merece uma chance. Liam e Ethan ficaram atônitos. Pela primeira vez, a ideia de um futuro diferente, de um mundo onde não fossem limitados pela pobreza, estava se tornando real. Lágrimas brotaram nos olhos de Ethan. Obrigado, muito obrigado, gaguejou ele. Essa decisão transformou a dinâmica entre Alexander e os meninos. Eles deixaram de ser meros ajudantes de Emily e se tornaram parceiros em uma aventura humana e emocional. Os dias seguintes foram repletos de novas experiências.
visitas à biblioteca, aulas de arte, aulas de música e até mesmo passeios ao teatro. Emily, sempre curiosa e vivaz, observava os meninos com admiração. Ela via não apenas seus talentos, mas também a coragem que demonstravam ao superar o passado. Cada passo à frente, cada sorriso, cada nova palavra dita se tornava um símbolo de transformação e esperança. Para Alexander, a maior mudança aconteceu dentro de si mesmo. Ver esses meninos florescerem o inspirou a se tornar um pai mais presente e um mentor atencioso. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas nas conexões humanas, na capacidade de dar e receber confiança e amor. No entanto, apesar de todas essas oportunidades, um desafio inesperado estava se formando. O passado dos garotos nunca estava longe, e certos aspectos de suas vidas antes de Emily ameaçavam ressurgir, testando sua coragem e determinação para permanecer nesse novo caminho. À medida que os garotos começavam a se adaptar às suas novas vidas, o passado inevitavelmente bateu à porta. Um dia, Jack recebeu uma mensagem perturbadora. Seu irmãozinho havia sido enganado por um vizinho mal-intencionado, e toda a família corria o risco de perder sua modesta casa. Liam, por sua vez, descobriu que seu chefe abusivo o estava colocando em perigo para conseguir dinheiro que ele não tinha. Ethan, por sua vez, foi confrontado por um antigo colega de rua, pronto para lhe fazer mal por causa de um incidente esquecido, mas mal interpretado. Os três garotos se viram na sala de jogos, com os rostos sombrios e preocupados. Tudo que ganhamos pode desaparecer, sussurrou Jack com a voz trêmula. Ao perceber o sofrimento deles, Alexander entendeu que precisava intervir. Ele acreditava que educação e oportunidade seriam suficientes para mudar suas vidas, mas alguns obstáculos não podiam ser superados sem proteção, sem apoio real. Ele decidiu estender a mão a eles, não apenas como um mentor, mas como um verdadeiro aliado. Você não está sozinho, disse ele com firmeza. Não posso apagar o passado, mas posso ajudá-lo a enfrentar suas consequências. Juntos encontraremos uma solução. Os meninos, inicialmente céticos, sentiram um alívio enorme. Pela primeira vez, alguém lhes oferecia apoio incondicional, uma rede de segurança em um mundo que sempre lhes parecerá cruel e implacável. Os dias seguintes foram uma correria. Alexander contatou advogados e consultores para resolver questões de moradia e proteger as famílias dos meninos. Ele usou sua influência para neutralizar as ameaças do ex-colega de classe de Ethan e para ajudar Liam a se libertar de seu chefe abusivo. Emily, por sua vez, observava tudo com curiosidade e inocência. Ela não entendia todas as nuances das ameaças externas, mas percebia a solidariedade e a determinação daqueles ao seu redor. Cada gesto, cada esforço fortalecia o laço único que unia a menina, os meninos e Alexander. Ao final dessa provação, algo mudou profundamente. Os meninos não apenas adquiriram habilidades e oportunidades, mas também aprenderam o valor da confiança e da lealdade. Alexander, por sua vez, descobriu que a verdadeira riqueza reside na coragem e na resiliência dos outros, e não em sua conta bancária. No entanto, um último desafio estava se formando, mais pessoal e inesperado, que testaria não apenas a coragem deles, mas também a profundidade do vínculo que tinham com Emily e Alexander. O sol nasceu sobre a imponente mansão Whitman, banhando a casa com uma luz dourada e quente. Depois de todas as provações, triunfos e desafios, Emily correu pelo jardim, rindo de coração com a voz clara e fluente. Jack, Liam e Ethan a seguiram, brincando com ela, cada um sentindo um imenso orgulho. Alexandre, de pé perto do terraço, observava a cena se desenrolar. Seus olhos brilhavam de emoção. Ele vira sua filha passar do silêncio à fala, vira três meninos pobres se tornarem confiantes, corajosos e engenhosos. Mas, acima de tudo, ele compreenderá que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou bens materiais, mas em conexões humanas e amor compartilhado. Após o almoço, Alexander chamou os meninos ao seu escritório. Vocês mudaram a vida da minha filha, e a minha, disse ele gentilmente. Quero que saibam que esta casa e esta família sempre serão um refúgio para vocês. Mas também quero que aproveitem esta oportunidade para construir o próprio futuro. Os meninos trocaram um olhar. Perceberam que a verdadeira lição não era apenas ajudar Emily, mas acreditar em si mesmos. Aproveitar as oportunidades e transformar suas vidas apesar das dificuldades. Jack sorriu com os olhos brilhando. Obrigado, por tudo. Vocês nos deram mais do que jamais poderíamos ter imaginado. Liam assentiu com a cabeça, com a garganta apertada. Nunca nos esqueceremos de você. Ethan acrescentou timidamente, e nós, sempre protegeremos Emily. Emily, com os braços em volta de Jack, sussurrou. Obrigada, meus amigos. Eu amo vocês.
Essas palavras simples, mas poderosas, tocaram o coração de todos. Nas semanas que se seguiram, a vida dos meninos mudou para sempre. Com a ajuda de Alexander, eles puderam continuar seus estudos, desenvolver seus talentos e sustentar suas famílias. Emily continuou a prosperar, tornando-se uma menina feliz, curiosa e bem adaptada. Alexander, por sua vez, havia encontrado algo que jamais imaginara ser possível: uma família definida não por laços de sangue ou riqueza, mas por amor, respeito e confiança. Os laços forjados entre Emily e os meninos, e entre Alexander e esses jovens heróis, eram inquebráveis. Olhando para a cidade do jardim, Alexander refletiu sobre como a vida tinha uma maneira estranha, mas maravilhosa, de transformar o destino. 3 meninos pobres aprenderam a falar com sua filha e, por sua vez, mudaram a vida dela e a deles para sempre. O passado forjou sua coragem, as dificuldades lhes deram força, e o amor e a confiança construíram seu futuro. Juntos, eles descobriram que mesmo no mundo mais inesperado, a magia da solidariedade e da amizade podia transformar tudo. Assim, a casa Whitman deixou de ser apenas um símbolo de riqueza e se tornou o lar de um milagre silencioso, o de 3 meninos que aprenderam a sonhar. Uma menina que encontrou sua voz e um bilionário que descobriu o verdadeiro significado da vida.